apresentação das palavras inefáveis, palavras que não é dado ao homem natural ouvir e se expressar. Como nós não somos homens naturais, nós temos acesso às palavras inefáveis hoje. Hebreus 10, 29. Quanto maior castigo pensais que merecerá o que pisotear o Filho de Deus e tiver por imundo o sangue do pacto no qual foi santificado e fizer afronta ao Espírito de graça. O que é fazer afronta ao Espírito de graça? O Espírito de graça é aquele que nos comunicou o que Jesus Cristo fez na cruz. Você se lembra que no livro histórico, João disse: aquele Espírito de verdade que vos levará a toda a verdade. A toda a verdade. A lei de Moisés, ela foi a verdade de Deus no antigo pacto. No novo pacto, a verdade de Deus é o Evangelho da graça. E Jesus teve que morrer e ressuscitar para trazer esta verdade, senão nós não teríamos acesso a esta verdade. Há umas consequências por pisotear o que Jesus já fez na cruz. E este pisoteio acontece constantemente, diariamente. E esta é uma região de pisoteios. Esta região aqui é uma região, esta avenida que está aqui ao nosso lado, por nome Celso Garcia, é uma das avenidas no mundo onde mais se pisoteia o sangue de Jesus. Ele é pisoteado 24 horas, de uma forma terrível. Nós fomos expostos para ouvir esse Espírito de graça. Esse Espírito de graça esteve entre nós e deixou o seu legado, que veio através das 14 epístolas do apóstolo Paulo. E se pode fazer afronta ao Espírito de graça? Sim, de duas maneiras. Existem duas maneiras através das quais se pode fazer afronta ao Espírito de graça. A primeira é por ignorância. Para essa tem perdão. Nós todos estávamos fazendo afronta antes de ouvir essa palavra por ignorância, verdade ou não? Eu com teologia, com tudo que tinha direito. Outros faziam afronta sem teologia, é melhor ainda. Mas todo mundo fez afronta ao Espírito de graça por ignorância, e nós somos perdoados. Mas agora tem um detalhe. Tem aqueles que fizeram e continuam fazendo afronta por conhecimento. Aí, sem perdão, aí não tem chance. É melhor que nunca tivesse ouvido. Porque aí tem uma coisa chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Se encaixa aí. A blasfêmia pode ser por ignorância, é perdoada. E por conhecimento. E muitos cuspiram no prato em que comeram. E este prato estava na mesa do Senhor. E eles fizeram assim. Vão embora. Aí não dá mais. Hoje nós damos graças, por quê? Porque o edificador nos ensinou a honrar e não fazer afronta ao Espírito da graça. Por isso nós estamos aqui. Somos teimosos, sim. Insistimos aqui até a transformação. E depois seguimos no governo de Deus. Porque a transformação não é algo para... fui transformado e fui embora e ninguém viu nada e ninguém sabe de nada. E para quê então? Só para o meu bem-estar? Não, a transformação não é só para o meu bem-estar. A transformação, ela envolve um trabalho depois. E o trabalho de todos aqueles que ainda estarão por aqui, eleitos ainda, mas que estavam na ignorância, e nós, transformados, serviremos para Ele de vitrine em uma grande loja, que é a loja do Senhor. Por isso nós vamos receber neste momento aquele Espírito de verdade, que nos ensinou toda a verdade que nós necessitávamos saber até este momento.
e seguiremos crescendo nesta verdade, em espiral, rumo à grande transformação. Recebamos o edificador da igreja, o doutor e apóstolo José Luiz de Jesus Miranda. Com gozo. Pai. TV Gracia apresenta a multiforme sabedoria de Deus, a mente de Cristo, as riquezas do pleno entendimento nos lábios de Jesus Cristo homem. Abba, Pai. O tema de hoje é a blasfêmia contra o Espírito Santo, parte 2. Parte 2. Vamos começar hoje a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 13. Primeira carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 1, verso 13. Quando tiverem todos, digam Abba, Pai. Não dizemos aleluia, é verdade? Porque aleluia é antes da cruz. Depois da cruz é como? Temos recebido o Espírito de adoção e dizemos Abba, Pai. Já não se pode dizer aleluia. Essa é uma palavra fora deste reino, por isso nosso apóstolo não a usou nunca em seu vocabulário, em seus escritos, disse a palavra aleluia. Sem dúvida, você vê que muitos cristãos hoje dizem aleluia, e é porque são crianças na fé e não puderam compreender o significado dessa palavra. Bem, diz o verso 13, aí estamos todos. Diz, havendo eu sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recebido à misericórdia, porque o fiz por quê? O fiz por quê? Por ignorância, em incredulidade. Então Paulo estava o quê? Ignorante. Ou seja, ele blasfemou por ignorância. Por ignorância. Mas quem é o apóstolo Paulo? Para de onde sai essa ignorância? Por que ele teve que blasfemar contra a igreja e ser ignorante? Foi blasfemo por ignorância? Vamos ver em Filipenses, vamos regressar ao livro de Filipenses. Vamos ver quem era Paulo, porque ele diz que o fez por ignorância. Mas há que olhar de onde sai essa ignorância, porque veja o que diz o apóstolo, que ele era antes de entender a graça. Diz, ainda que eu tenha também de que confiar em quê? Na carne. Se alguém pensa que tem de que confiar na carne, eu mais. Circuncidado, estas são as credenciais. Circuncidado ao 8º dia, tal como exigia a lei. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, o quê? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que é pela lei, que era irrepreensível. Mas quantas coisas eram para mim ganho, as estimei como perda por amor de quê? Então, quanto à carne, o que era ele? Fariseu, irrepreensível. Então, o que quer dizer que a ignorância dele saía das graduações e conquistas pessoais que ele tinha? Uma pessoa que guarda a lei é irrepreensível, é um ignorante diante do Evangelho da Graça. Disse que ele teve que ter tudo isso por perda, tudo isso que ele era, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, irrepreensível. O fez um ignorante quando apareceu o Evangelho da Graça. Alô? Você sabe que muitos religiosos hoje que dizem, não, porque eu consegui, Mas é que, atente, veja, se alguém se pode gloriar na carne, verso 4, ainda que eu tenha também de que confiar em quê? E o que é que está tratando de te dizer? Que guardar a lei é questão de carne, que ser da linhagem de Israel, isso é questão de carne, que ser irrepreensível, isso é questão de carne, isso não te ajuda em nada para tu seres achado fiel diante de Deus. Em carne tu não vais achar nada. Aqui não há conquistas pessoais. Tu tens que ter todas as conquistas pessoais como lixo para ganhar a Jesus Cristo.
E digo, quando falamos dos judeus, porque esse mistério não é para os judeus, isso é para os gentios. Nós entendemos que os judeus eventualmente vão ser alcançados, mas talvez não, porque diz, até que entre a plenitude dos gentios, então Deus. Paulo, em Romanos, diz, vos digo um mistério, que depois todo Israel será salvo, mas enquanto esse depois não vem, tenha cuidado você em envolver-se com coisas da lei, porque isso que faz é o ignorante. Isto quanto a graça se refere. Irmãos, tem gente que são bem zelosos, guardando o sábado, guardando a lei, observâncias, ritos, mas Paulo diz, isto pertence à carne, por isso é que ele diz, veja, se alguém tem de que confiar na carne, eu mais. Eu mais, porque eu sim que alcancei. Eu era irrepreensível, eu me avantajei a meus contemporâneos, mas tudo eu tenho por lixo, porque diante do evangelho da graça, tudo é lixo. Por isso aqui no verso 9, veja como ele diz no verso 9. Diz, e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça, que é por quê? Pela lei, se não a que é pela fé de Cristo, a justiça que é de Deus. Pela fé. Quer dizer que conquistas pessoais, sacrifícios humanos diante de Deus não te ajudam para nada. Tem que ser a fé que é em Cristo Jesus, a justiça que é de Deus pela fé. Temos isso claro? Por isso é que a igreja está assentada em lugares celestiais com Cristo. Quando tem gente que te mede com historietas da lei, com historietas quanto a carne se refere, irmãos, aí não há nada. Olha, Paulo sim que tinha com que confiar na carne, não é assim? Esse sim que, olha, esse era irrepreensível, ninguém podia pôr o dedo nele. Esse sim que era um homem irrepreensível. Mas e quê? Se deu conta que quando chegou à cruz para ser abençoado, tinha que ter tudo isso por lixo? Olhe, ter por lixo esses galões, esse sim que tinha galões, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, quanto à justiça que é pela lei, irrepreensível. E tu vais agora pôr-te a lutar com tuas questões carnais? Se esse homem foi o melhor e teve que ter tudo por lixo para alcançar o amor de Jesus Cristo? Alô? Então diz aqui que Paulo foi um blasfemo, mas o fez por ignorância. Então o tema que temos vindo falando da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o tema onde começou tudo isto, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E diz a história que uma vez Jesus Cristo expulsou um demônio antes da cruz, porque aí sim que haviam demônios. Expulsou um demônio fora, e os fariseus lhe disseram, este faz por Beelzebu, em outras palavras, pelo príncipe dos demônios. Vamos ver isso em Mateus rapidinho, está no segundo verso que estamos usando, Mateus capítulo 12, Mateus 12, verso 24. Mas os fariseus, ao ouvi-lo, diziam, este não expulsa fora os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Sabendo Jesus os pensamentos deles, lhes disse, todo reino dividido contra si mesmo é assolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá. E se Satanás expulsa Satanás, contra si mesmo está dividido, como, pois, permanecerá seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Portanto, eles serão vossos juízes. Mas se eu, pelo Espírito de Deus, expulso demônios, certamente chegou a vós o reino de Deus. Porque como pode alguém entrar na casa do homem forte e saquear seus bens, se primeiro não lhe amarra, e então poderá saquear sua casa? O que não é comigo é contra mim, e o que comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. A qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas ao que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século,
nem no vindouro. Em outras palavras, a blasfêmia contra o Espírito antes da cruz era se alguém pensava que Jesus Cristo tinha demônio, que o espírito dele era demoníaco, e como ele era Satanás, ele podia expulsar Satanás. Isso eles pensavam, os fariseus. Este tem autoridade contra os demônios, porque ele é demônio também. E ele disse, olha, se vocês pensam assim, vocês estão cometendo uma blasfêmia que não tem perdão. Agora, como podemos explicar isso nestes dias? Por exemplo, depois que Jesus Cristo vai à cruz, já não aplica-se, porque Satanás foi destruído, já não há demônios. Antes da cruz havia demônios, e se expulsavam os demônios, mas depois que ele vem e vence a Satanás, já Satanás fica destruído, e esse termo não se aplica. Sem dúvida, há muitas igrejas que creem na posição demoníaca toda a vida. Agora veja o perigo de cometer esta blasfêmia. Se tu pensas que um crente ou que tu podes ser possuído por um demônio, tu sabes o que está dizendo? Tu estás dizendo que depois que teu espírito se une ao Senhor e tu és um espírito com ele, diz assim a Bíblia? Diz. O que se une ao Senhor o quê? Um espírito com ele. E eu digo que tu tens demônio? Eu estou dizendo o mesmo, que Jesus Cristo em ti tem demônio? Estás cometendo a blasfêmia? E isso cometem. Você vê a igreja sacando demônio aos crentes. E veja, tu tens o demônio de adultério, tu tens o demônio de nicotina, tu tens o demônio de paixões desordenadas, tu tens um demônio de jogo, tu tens um demônio de vício. E dizem assim a igreja, cometendo a blasfêmia que não tem perdão. Depois da cruz, Satanás fica destruído e já não há razão para pensar isso. Olha, vocês pensarem que Satanás está solto por aí vigiando? Eu não. Se é verdade que Satanás está me vigiando, eu estaria de joelhos todos os dias. Sim, eu não podia nem trabalhar, porque Satanás está me vigiando. Sim. Eu ficaria em casa e me ajoelhava e depois começaria a orar e a repreender. Bom, eu estaria doente, eu estaria repreendo. Sim, porque os cristãos de hoje creem que há legiões soltas por aí. E que se tu deixas de orar, ou se te esquecer de ler a Bíblia esta manhã, esse dia foi mal para ti todo dia. Então eles começam a dizer, e o que aconteceu com você, irmão? Eu esqueci de ler a Bíblia esta manhã. E tu vais viver debaixo de um temor, debaixo de um medo que se não ler a Bíblia... Olha, você parou de orar, por isso que você entrou em choque. Olha, então que controle nós temos? Um reino dividido que está contra... Porque se Satanás está contra Satanás, imagine então, é uma luta. Então o que Cristo fez na cruz do Calvário? Não fez nada, o que fez foi que derramou sangue ali, e que para perdoar os pecados, e Satanás ficou por aí, dando voltas e dando pancadas e velando os cristãos. É uma blasfêmia. Não só pensar que Satanás existe, mas pensar que Satanás pode fazer dano à igreja. O último passo é que diz que um homem pode perder a salvação. Ou seja, se tu pensas que a salvação tua pode se perder, isso é uma das blasfêmias maiores. E vou te dizer onde é que ela está. Busque Romanos 6,14. Pensar que a salvação se perde, que tu podes terminar no quinto dos infernos. Esse é um terceiro aspecto do estudo que estamos falando, de pensar que um crente pode se perder. Número 1, foi a justiça própria. Número 2, que um crente pode ter demônio quando um crente está unido ao Senhor, completo e sentado juntamente com ele em lugares celestiais. Como é que um demônio vai se meter lá nos lugares celestiais e te saca do lado de Jesus? Agora, o terceiro é pensar que a salvação se perde. É cometer blasfêmia contra o Espírito Santo.
E deixa-me dizer-te que 95% dos grupos cristãos de hoje pensam que tu podes perder a salvação. Agora veja a blasfêmia que está se cometendo. Veja, Romanos 6,14. Porque o pecado, que diz, não se assenhoreará de vós, pois não estáis o quê? Senão debaixo do quê? O pecado não pode ser senhor teu. Por que o pecado não pode ser teu senhor? Porque nós estamos na dispensação da graça. Não é que tu não faças coisas que mereçam que tu te percas. Saberá Deus, e mais vou te dizer mais, se a salvação se perdesse, não teria um cristão, não haveria nenhum. Porque Deus é demasiado santo para que tu sejas salvo por tua fidelidade. E Paulo disse que não há ninguém bom, assim que ninguém seria salvo. E quase todas as igrejas de hoje pensam que tu podes perder a salvação, dando a entender que Cristo morreu em vão. Como quem diz, a lei está em pé, o pecado pode se assenhorear de ti e te acharam em pecado e perdeste a salvação. Estamos falando de um mundo que foi contaminado por 2000 anos para pensar em lei. Por isso é que tu perguntas a um pastor, pastor, a salvação se pode perder? E ele começa a pensar, veja, eu tenho ouvido isto pela rádio, é difícil, mas pode se perder. Outros dizem, sim, rapaz, veja para o lado e te perdes. Vem Jesus Cristo e te acha em pecado e te perdes. Como é que isso pode Cristo vir e te achar em pecado se ele já te colocou em um pacto onde o pecado não se pode ser senhor? Ele não pode sentir, ele não pode ser senhor. Não se pode assenhorear de ti. Tu estás seguro neste pacto. A segurança tem que ir mais além do que tu sentes ou fazes. A segurança tem que estar no que ele fez. Isso é a segurança que te dá. Vamos buscar Hebreus capítulo 10, para que não vás cometer esta blasfêmia. Esse é o tema, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de graça, não Espírito de lei. Diga Espírito de graça. Esse é o pacto da graça, onde o pecado não pode se assenhorear. Tu não dás graças ao Senhor que o pecado não pode se assenhorear de ti? Tu fazes coisas o suficiente. Se tu te estivesses na lei, o pecado seria senhor de ti, de toda a humanidade, porque não há ninguém bom, diz a Bíblia. Tu terias te assenhoreado, ninguém seria salvo. Jesus Cristo veio aqui para morrer em vão. Veio fazer um show de 33 anos, subiu na cruz, um show ali tremendo, e sofreu e derramou sangue, e agora disse, Pai, todos se perderam. Todo mundo perdeu a salvação, porque pecado é pecado diante do Senhor. Há pecado pequenininho e há pecado grande. Não, pecado é pecado. Por isso, quando surpreenderam a mulher adúltera, que disseram a ela, bom, o que está livre de pecado, atire a primeira pedra. E diz que dos mais anciãos até os menores, todos foram embora. Porque assim a salvação vai se perder pelo adúltero ou da adúltera, vai se perder pela mentirinha e pelo mau pensamento e pelos ódios e as brigas, e ninguém seria salvo. Olha! Imagine! Todo mundo pensa que está se perdendo. As pessoas não honram o cristão. Irmão, jejuem e repreendem que o diabo está vigiando. E se você se descuidar, vai despertar no inferno. Olha que classe de segurança dão aos pastores e os líderes das igrejas de hoje. É por isso que eu estou viajando o mundo inteiro, porque tem que limpar a casa. Tem que limpar esses púlpitos e toda essa falsa doutrina. Pensar que a salvação se perde é uma blasfêmia. Olha, por isso é que esses 3 S estão aí. Diga se estão todavia. Estão aí todos os 3 S? Diga comigo. Salvo, sempre salvo. Olha. Hebreus capítulo 10. Para terminar,
verso 28 e 29. O que viola a lei de Moisés, pelo testemunho de duas ou três testemunhas, morre irremissivelmente. Ai, pai, Moisés que matou. Moisés foi que disse: não matarás. E ele matou um egípcio. Que muita graça de Deus tem que ter com Moisés, hein? E então, se ele disse: não adulterarás, e abandonou a esposa lá de Jetro, e se casou com uma mulher cusita. Já 2, o que deu a lei? Disse: não matarás, eu matei. Não adulterarás, já adulterou. O que deu a lei? Imagine os que a recebem. Diz: o que viola a lei de Moisés pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas morre irremissivelmente. Agora ouça isso. Quanto maior castigo pensais que merecerá o que pisotear ao Filho de Deus e tiver por imundo o sangue do pacto, no qual foi o quê? No qual foi o quê? Santificado. Que quando ele derramou seu sangue e tu crestes nele, tu fostes o quê? Santificado. Tu és o quê? Um santo? A ti te colocaram debaixo da graça e o pecado não se pode assenhorear de um santo. Tu és um santo para sempre. Diz: e fizer afronta ao Espírito de graça? Pois conhecemos ao que disse: minha é a vingança, eu darei o pagamento, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará a seu povo. Horrenda coisa é cair em mãos do Deus vivo. Irmãos, eu não quero cair nas mãos de um Deus vivo, dizendo que a salvação pode se perder. Depois que me santificou, depois que me colocou debaixo da graça, e o pecado não pode se assenhorear de mim, agora eu digo: eu posso me perder. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tu pensares que podes te perder tua posição de filho, é blasfemar, fazer afronta ao Espírito de graça. Tu não vais cometer esse pecado. Tu não vais cometer antes essa blasfêmia. Diga: eu não blasfemo. Eu creio em suas promessas. Eu creio que fui santificado. Eu creio que fui apartado para ele. Eu creio que estou colocado em graça. E na graça o pecado não pode se assenhorear de mim. Olha, então isto está seguro? Assim que eu estou seguro que tu não cometes essa blasfêmia. Tu sabes por quê? Porque o que acontece é que por ignorância, o povo de hoje é por ignorância. Veja, Paulo por ignorância blasfemou. E o povo de hoje, por ignorância, segue blasfemando. E Deus os perdoa. Todas essas pessoas que creem que a salvação pode se perder, que tu podes ser possuído por um demônio, estão blasfemando contra o pacto da graça, mas o fazem por ignorância. Diga: por ignorância. E por isso Deus os perdoa. Mas a ti, Deus não vai te perdoar, porque tu já conheces. Tu já conheces. Pastor, então nós podemos também ir para o sistema? Tu estás em uma situação mais séria. Então estar no sistema é melhor? Ser ignorante é melhor neste caso. A ti não. Tu tens conhecimento e uma vez tu sabes. E mais disse: melhor é que não tivesses conhecido, porque tu já conheces. Se tu conheces, tu tens que manter-te firme neste pacto desde agora e para sempre. E tens que confessar que tu és um abençoado e que o diabo não pode te tocar e que o pecado não pode te tocar, porque tu estás guardado em Cristo Jesus. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus e tu estás firme para sempre. Dê um aplauso a Jesus Cristo. Meus irmãos, eu os declaro reinando em vida. Eu os declaro sãos. Diga: eu estou são. Declare-se são de toda dor. Eu estou próspero. Não nego este pacto. Tenho anjos que me servem, que me ajudam. Olha, Cristo é nosso curador. A vida de Jesus se manifesta em nossa carne. Eu te declaro são. Toda dor, tudo que o médico disse, declaro que tu estás são.
Declaro que há poder em ti. Use o poder que está em ti, pela boca, use. Declara-te são. Há saúde para a tua casa, há prosperidade para ti. Sua palavra não mente, isto é verdade. Aqui há poder de Deus para todos nós. O melhor médico se chama Jesus Cristo. Há poder na vida de Jesus que ressuscitou. Quantos estão sãos aqui? Ah, bom. Então, para que perder tempo dando-te oração? Alô? Abençoados. Hoje, domingo aqui. Amém. Abençoados, saudáveis. Ah, papai, levanta-te e resplandece, que teu dia já chegou, abençoado. Vamos cantar. Alô? A seu nome. Epa! Festa dos deuses. Bem-vindo à festa. Ah, papai. Levanta-te e resplandece, que teu dia já chegou. Levanta-te e resplandece, que teu dia já chegou. Que a glória de meu Deus já nasceu sobre ti. Que a glória de meu Deus já nasceu sobre ti. Levanta-te e resplandece, atleta e agricultor. Levanta-te e resplandece, atleta e agricultor. Que a glória de meu Deus já nasceu sobre ti. Que a glória de meu Deus já nasceu sobre ti. Porque aqui de trevas cobrirão a terra. Porque aqui de trevas cobrirão a terra. De escuridão aos povos, mas sobre ti amanheceu o Senhor. De escuridão aos povos, mas sobre ti amanheceu o Senhor. E sobre ti será visto tua glória. E andam já as nações à tua luz. E os reis ao resplendor do teu firmamento. E os reis ao resplendor de teu firmamento. E os reis ao resplendor de teu firmamento. Alô! A seu nome, glórias!